Olá, pessoal da turma 301. Espero que tenham visto, né, lá no Classroom as correções que eu postei, né, de todos os objetivos e metodologias que vocês propuseram. Senti que alguns tiveram mais facilidade, outros mais dificuldade, né? Tentei fazer uma correção bem individualizada para cada um, né, e para cada uma. E fiquem tranquilos, assim, acredito que todos tenham recebido alguma correção ou outra para fazer, porque é algo que vocês estão ainda aprendendo e conhecendo, é algo bem diferente de tudo que vocês já produziram ao longo dos anos de escola. Então, nesse sentido, não se assustem, né? Porque é muito difícil eu não enviar nenhuma correção, tá? Hoje já adianto que o vídeo ele vai ser um pouco mais longo, né? Mas infelizmente eu preciso passar o máximo de informações para vocês, no sentido de que isso facilita depois tanto a construção do que vocês vão produzir nessa semana, assim como a minha própria correção, né? Inclusive, eu observo e indico nas correções que eu estou enviando para vocês uma série assim, de aspectos que às vezes não batem com o que eu expliquei, né? E aí eu me pergunto será que assistiu as explicações? Será que não assistiu só algumas partes? Enfim, não dá, infelizmente, pessoal, não dá para fazer esse tipo de trabalho sem prestar um pouco mais de atenção e ter um pouco mais de dedicação, e mais ainda porque a gente está nessa situação de isolamento. Mas o bom é que vocês podem assistir e reassistir até entender. E além de ficar um pouco então mais longo esse vídeo, porque eu tenho realmente que passar muitas informações para vocês, ele é um dos mais importantes, tá? Porque a gente vai aprender nesse vídeo, vai tentar pelo menos, como que se faz, né, aquele embasamento teórico, aquelas citações, né, esse é o terminho aí que a gente já vem falando nos vídeos anteriores. Então, a gente vai ver como é que são as regras, o que informações devem conter, né, e são vários detalhes, então é algo assim que vocês também não vão aprender só nesse vídeo, né? Vocês vão ter que olhar e ver exemplos e refazer, né? E além desse vídeo de hoje, o da semana que vem, que a gente vai ver como que se formata, né? Conforme as regras científicas mandam o trabalho de vocês. Então, são 2 vídeos essenciais e são 2 vídeos que, na verdade, eles não se restringem somente ao projeto de pesquisa que a gente já está produzindo, né, para esse trimestre, mas sim para qualquer trabalho científico que vocês vão desenvolver quando vocês já estiverem inseridos no meio universitário, né? Então, são regras aí que vocês vão levar para a vida e não só para fazer o trabalho ao longo de todo o ano, certo? Então, me acompanhem, por favor, sigam aí, né, fazendo as anotações e me perguntando quando algo não ficar muito claro, tá? Uma citação, então, gente, é quando no nosso texto a gente quer fazer uma menção a uma informação de alguma outra obra escrita por um outro autor ou por uma outra autora, né? Na verdade, assim, é a forma correta, forma ética, cientificamente falando, de fazer se apropriar, né, das ideias de outras pessoas, né, de a gente fazer aquilo que na verdade vocês já fazem, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, né, a gente copiar e colar. Só que só copiar e colar como se fosse nosso, isso constitui plágio,
né? A gente estaria colando, né, de uma outra pessoa e tirando os créditos dela pela sua escrita. Então, quando a gente segue as normas e a forma correta que eu vou falar para vocês, isso se torna válido e não só válido, isso se torna essencial. Né? A gente, digo para vocês com toda certeza que não é possível a gente produzir um trabalho onde tudo que a gente escrever nele venha da nossa cabeça. Na verdade, seguramente eu digo para vocês que a menor parte vem da nossa cabeça e que uma maior parte a gente junta as várias leituras e os vários autores que a gente utiliza para compor o texto. Tá? Na verdade, um trabalho que não faz essas citações é um trabalho que a gente duvida, né, da qualidade. Então, colocar citações fazendo referência a outros trabalhos, a outros autores, é essencial para dar suporte, para dar peso, para dar legitimidade a essa pesquisa que a gente está fazendo, tá? Só que, claro, a gente não pode fazer como a gente está acostumado a fazer. Só copia e cola e parece que foi a gente que escreveu. Tem uma série de tipos, uma série de normas que a gente tem que seguir, né, para que isso seja válido, tá? Então, todo o trabalho, ele se baseia em outros trabalhos que já foram feitos, né? Faz parte aí do método científico que a gente já vem estudando desde os primeiros dias de aula, incorporar, né, trabalhos sobre o nosso tema que foram feitos por outras pessoas. Isso é obrigatório, tá, gente? Fazer uma citação não é opcional num trabalho científico, tampouco vai ser nos que vocês vão produzir. É obrigatório, mais adiante eu vou delimitar quantas citações e quantos autores, em média, vocês têm que citar, mas já adianto, né? Não é opcional assim, vou colocar para ficar bonito. Não. Para fazer, tem que fazer essas referências a outros estudos. Tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho dos tipos de referência. Vocês vão ver que é algo bem familiar. O que manda mesmo, que vai ser mais chatinho, é a questão das normas, né? Como que se coloca isso no papel. Então, a gente vai agora ver os tipos de citações primeiro, e aí depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como é que isso fica no papel, né? Que informações tem que colocar, aonde colocar, enfim. Então, basicamente, são dois tipos de citação, tá? São as citações indiretas e as citações diretas. Vocês vão ver que é algo que vocês já fazem e fizeram ao longo de todos os anos da escola, mas que faziam de forma errada, né? Que faziam daquela forma de plágio, né? Porque vocês não indicavam o autor ou da onde vocês estavam tirando aquela informação. Escreviam como se fosse de vocês. E às vezes, né, a gente também tem aquela função de que escreve e coloca a fonte de consulta no final, né? Coloca lá o site. Aquilo também é errado, tá? Porque no fim das contas a gente vai ver que o autor ele tem que estar indicado no texto para que não se constitua uma cópia, né? Que senão se constitua um crime que é o crime de plágio. Então, a gente vai ver os tipos de citação, que é a citação indireta, que é basicamente quando a gente faz a leitura de algo e escreve com as nossas próprias palavras. Inclusive, isso muitas vezes é até motivo de elogio, né, por parte dos profs, quando vocês não fazem uma cópia expressa, mas sim transcrevem, né, com as palavras de vocês. Então, a gente vai ver como é que faz isso para não ser plágio. E direta, né, que é quando a gente copia tal qual, né, vai lá no site que a gente quer agora, né, não vamos falar site, é artigos científicos que a gente vai usar para compor o nosso trabalho. Copia o trecho inteiro, né, com as palavras do autor e não reescreve. Né?
né? Então, a gente está basicamente Ctrl+C, Ctrl+V ali. Que geralmente os professores criticavam, né, por fazerem isso, agora vocês vão ter que fazer isso, mas da forma correta, tá? E essas diretas, quando a gente copia esse trecho todo que a gente quer, ele tem duas formas, tá? Dois subtipos, que é o direta curta, né, e o direta longa. A diferença, gente, é unicamente o tamanho desse trecho que vocês estão copiando. Então, quando a gente copia algo curto, de até 3 linhas, isso se constitui uma direta curta, tá? E quando a gente copia com mais de 3 linhas, se constitui uma direta longa. Tá, Sora, mas o que tem, que diferença faz? A diferença a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que é na forma como isso vai ser apresentado no texto. Vocês vão ver que tem diferença. Se até 3 linhas é de uma forma, com mais de 3 linhas é outro formato, tá? Mas basicamente é isso. Indireta é quando a gente escreve com as nossas próprias palavras, mas pega a ideia de outra pessoa. E direta é quando a gente está copiando tal qual lá o que o autor ou a autora escreveu, tá? Esses tipos de citação e tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, tá com base, né, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, que rege inúmeras áreas aí da nossa, enfim, não só da questão acadêmica, mas ela é um pouco mais ampla, mas especificamente as normas científicas são regidas por essa BNT, que coloca isso tudo que eu estou falando para vocês e mais um monte de coisa que a gente vai ver na semana que vem, né? E assim, são normas bem chatas, já digo para vocês. São norminhas que a gente vai ter que vai naturalmente ir decorando, mas que são muito necessárias para dar o tom científico, né? O conhecimento científico, ele é muito normativo, ele é muito cheio de regras e enfim, porque para ter uma validade precisa ser dessa forma, não teria como ser diferente, tá? E sobre como fazer essas citações, o sistema que a gente vai estar, que eu vou estar trabalhando com vocês, é o que geralmente é cobrado, né, nas universidades e também nas revistas científicas, tá? Que é onde a gente vai buscar as nossas fontes para compor o nosso trabalho. E que é esse sistema, autor, ano, página. Isso já mudou muito tempo, tá? Antigamente não era dessa forma, antigamente se colocava bem embaixo assim, da página, que a gente chama de rodapé. E, enfim, tá? Geralmente as normas da BNT elas são revistas todos os anos, então mudam um detalhe ou outro. Mas pensem que eu vou estar mostrando para vocês o que tem de mais atualizado, tá? Então a gente trabalha ali com as normas da BNT 2020. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida em relação à norma científica, vocês remetam para mim, tá? Por enquanto eu sei que tá todo mundo remetendo tudo para mim, porque vocês não têm orientadores. Mas eu espero que logo vocês tenham. E quando vocês tiverem, sigam remetendo a questão de dúvidas quanto às normas para mim. Porque às vezes nem todos os profs eles têm acesso ou eles têm conhecimento sobre as versões mais atualizadas dessas normas, tá? E eu, como sigo fazendo uma tese, acabo tendo que estar constantemente atualizada frente a isso. Então, por favor, essas dúvidas sempre remetam para mim, porque é onde vocês vão adquirir a informação mais validada nesse sentido, tá? Então, como sempre, eu coloquei aqui exemplos, né, para a gente ver. Dessa vez eu não peguei exemplo de nenhum trabalho dos outros anos, porque a gente já trabalhou, né, e vocês já viram alguma coisa sobre isso. Mas trouxe um exemplo aqui qualquer, né, porque eu precisava que fosse um mesmo trecho do livro ali da Marilena Chauí, que é uma filósofa, para vocês entenderem as várias formas de se apresentar. Então, a gente vai ver como que
se coloca ali no texto uma citação indireta, que é aquela, então, quando a gente vai lá, lê, tira a ideia e escreve com as nossas próprias palavras. Então, tem duas formas, tá, gente? Que é ali, ó, a forma com a enunciação do autor e a forma sem a enunciação do autor. Então, se vocês olharem, né, vocês vão perceber uma diferença já na forma de colocar, no tamanho de... Aliás, no tamanho não, mas na letra maiúscula ou na letra minúscula. E isso é muito importante. Lembrem sempre o que eu digo para vocês, que nós aprendemos muito assim a fazer pesquisa científica com os outros, com outros trabalhos, como outras pessoas fizeram. Não copiando propriamente, mas se inspirando e tomando como exemplo, tá? Então, essas regrinhas assim que a gente tá vendo, muitas delas vocês vão aprender fácil, mas tem outras que vocês vão levar um pouco mais de trabalho. Então, vai ser um momento assim de escrita em que vocês vão ter que escrever, parar, olhar, conferir se tá tudo certo, porque senão vocês vão fazer errado e eu vou ficar apontando o tempo inteiro que tá errado e a gente vai viver corrigindo, tá? Então, olha só, quando tem a enunciação do autor, é quando eu coloco, assim, algumas certas expressões para dizer que eu estou fazendo uma citação. Então, como tá ali, né? Conforme Marilena Chauí, esta é a enunciação. Estou anunciando que eu estou fazendo uma citação, né? Ou poderia ser para Marilena Chauí, ou segundo Marilena Chauí. Entenderam? Expressões desse tipo expressam que eu estou enunciando uma citação que está por vir. Então, eu coloquei ali, com a enunciação, né? Conforme Marilena Chauí, 2012, entre parênteses, né? Esse 2002, gente, ele tá indicando o ano desse livro, tá? Geralmente, quando a gente trabalha com livros, o ano ele está na ficha catalográfica, que é uma das primeiras páginas do livro. E quando a gente trabalha com artigos científicos, que eu acredito que vai ser o que a maioria vai trabalhar, geralmente tá geralmente abre um PDF, né? E ele tá embaixo, assim, de todas as folhas, ou no começo. Mas geralmente tem o ano. E aí vocês vão colocar ali entre parênteses do ladinho, tá? Quando eu não faço enunciação, quando eu não digo assim, né? Nem um conforme, nem um segundo, nem um para, eu já vou direto pro texto. Vejam que fica bem diferente, né? Então, olha só, na concepção racionalista de ciência, escrevo tudo, e lá no finalzinho, né, dessa citação que eu estou fazendo, eu coloco o Chauí em letra maiúscula, que é o sobrenome, né, e o ano. E vejam que tem um ponto antes e um ponto depois. Isso, na verdade, eu descobri recentemente que tinha mudado, tá? Então, vejam como é um processo sempre de atualização, porque até então a gente só colocava o ponto depois do parênteses e deu. Agora a gente coloca ponto antes e ponto depois, tá? Ah, Sônia, mas é só um detalhezinho. Não é só um detalhe, gente. É uma norma e para validar o nosso trabalho a gente tem que seguir, tá? Então, espero que tenham entendido assim, o que é com e o que é sem, tá? Vejam que são estilos de escrita diferentes. Então, vocês têm que ver o que vocês acham melhor. Ah, Sônia, mas tem que escolher um tipo ou outro? Não, vocês podem misturar. Né? Em parte do texto, vocês podem colocar o autor enunciado, em outra parte não. Cuidar só para não ficar muito repetitivo, né? Com a enunciação, às vezes fica um pouco maçante, porque aí fica repetitivo mesmo, então tem que ter esse cuidado, tá? Mas pode misturar, pode usar só um jeito, isso não é uma regra, mas tem que cuidar ali, ó, que quando a gente coloca o autor, só vai o ano do ladinho dele. E quando a gente não coloca o autor, daí tem que ir lá pro final o sobrenome e o ano, tá? Pessoal, agora aqui sobre direta curta, tá? Aquela que é a citação que eu vou lá, copio um trecho, mas esse trecho ele só tem 3 linhas, tá? É basicamente a mesma coisa da indireta.
qual é a diferença? A diferença é que eu tenho que colocar aspas, né? Então, por exemplo, quando a gente faz com a enunciação do autor, tá ali, ó, segundo Marilena Chauí, 2012, página. Ah, professora, no outro não tinha página. Sim, porque como é uma citação indireta, indicar a página não é obrigatório, porque às vezes tu pode ter, por exemplo, ler um livro inteiro e tu resumiu ele em um parágrafo. Isso é uma citação indireta, mas não tem como tu delimitar uma página. Então, quando a citação indireta, não é obrigatório citar a página. Mas quando a citação direta, curta ou longa, é obrigatório, tá, gente? Então, tem que colocar a página que vocês tiraram. E vocês vão ver que todos os artigos científicos, eles são numerados. E esse é mais um dos motivos pelos quais a gente também não pode usar site, tá? Sites aqueles de informações duvidosas, tá? Então, aqui na direta curta, com a enunciação, é da mesma forma que a gente viu na indireta. Então, segundo Marilena Chauí, 2012, né? 2012 não, 2002, e a página fechou o parênteses, copiou o trechinho entre aspas, tá? Porque é aquilo que vocês sabem, aspas para indicar que estão copiando de algum lugar. E quando é sem a enunciação, é a mesma lógica. Então, colocou ali o trecho copiado entre aspas e no final colou o Chauí, né, com letra maiúscula, 2002, a página 302, tá? Então, vejam que muda um pouquinho a ordem, e a ordem não, a localização, né, das informações que vocês precisam para fazer essa citação. E agora, gente, a citação direta longa. Essa é um pouco mais chatinha, né? Vocês devem estar vendo aí na tela que eu coloquei um print, né? Tem um motivo, que é em função das várias norminhas que a gente tem para formatar esse trecho, né? Esse trecho citado quando ele é maior, quando ele é mais do que 3 linhas. Algumas coisas, assim, a gente não vai conseguir ver hoje, mas eu vou estar mostrando para vocês na sequência como é que se faz. Por enquanto, vocês têm que saber o seguinte, que quando é mais do que 3 linhas, a gente vai ter que recuar e destacar esse trecho referenciado, tá? Então, ali tem, a gente coloca no recuo de 4 centímetros, então eu marquei lá na régua para vocês verem, né, porque que é 4, então ele fica 4 da margem. Costura, como é que faz isso? Vou ensinar mais adiante, tá? Não se preocupe. Esse trechinho, ele fica com letra menor, então ele fica com letra 10. Em alguns casos se permite 11, tá? Mas eu vou cobrar 10 de vocês. E o espaçamento simples, né? Que é o espaçamento entre parágrafos, que a gente vai estar trabalhando também nas próximas semanas, tá? Então, ele tem que ficar diferenciado. Igual a gente tem que levar em consideração a norminha ali, quando a gente faz a enunciação dessa citação e quando a gente não faz. Então, aqui nessa tela está mostrando como é que faz quando tem a autora identificada. Então, para a concepção racionalista, segundo Marilena Chauí, tá ali o ano, tá ali a página, né? A citação direta tem que ter a página, tá tudo lá em cima. Quando não tem, quando a gente não faz a enunciação, aí fica de outra forma. Que é parecido com o que a gente já tinha visto, né? Então, quando não tem o autor enunciado, vai o sobrenome, o ano e a página lá para o finalzinho da citação, depois que eu terminei ela, né? E aí eu coloco ali entre os pontos finais, né, dentro das normas. Lembrando, gente, também que não tem parágrafo ali, né? Vocês estão vendo que fica bem direitinho, um quadradinho recuado. Então, são alguns detalhezinhos que agora parecem insignificantes, mas que depois no texto eles geram várias correções, tá? Então, quanto mais vocês olharem isso e quanto mais vocês ficarem verificando aliás, durante o processo, melhor vai ser. É muito difícil, assim, acredito que vocês vão olhar o vídeo antes de produzir a justificativa, mas é muito difícil que vocês não vão ter que voltar, né? Vocês não vão lembrar tudo de cabeça, não. Isso é tudo muito novo para vocês
E acredito que depois desse momento inicial, lá no final do ano, vocês já não vão mais precisar olhar como é que faz, porque vocês já vão ter decorado. Mas nesse primeiro momento, nesses primeiros textos aí que vocês vão ter que usar esse recurso, que vai ser a introdução e a justificativa, vai demandar um esforço de vocês ficarem escrevendo e voltando, escrevendo e voltando, tá? Então é isso, gente. Tentei passar para vocês aí o máximo de explicação possível, o mais didático assim que eu encontrei para que vocês entendam essas formas de fazer as citações e que vocês agora vão ter a oportunidade de colocar em prática, né? Já que eu estou solicitando para a próxima semana a justificativa. E aí eu quero combinar uma coisa com vocês, e eu prefiro mandar no vídeo, porque sempre falado é melhor do que escrito, que é em relação ao arquivo agora que vocês vão me enviar a justificativa. A gente ainda não trabalhou com normas, então não se preocupem com isso, tá? Eu não sei se é semana que vem ou na próxima. Eu vou ver o que fica melhor. Eu vou estar enviando para vocês as normas de ABNT para a gente começar a formatar. Mas eu preciso que vocês me enviem junto com a justificativa os objetivos e a metodologia corrigidos, tá? Sempre vou tentar fazer assim com vocês, porque fica mais fácil para eu corrigir, né? Se eu pedisse para vocês me mandarem só as correções, eu me perderia facilmente, e acho que vocês também. Então, a gente faz assim, sempre que eu pedir uma nova etapa, vocês me mandem as que foram corrigidas anteriormente. Ainda é por isso que eu estou tentando deixar um intervalo, assim, de 15 dias entre uma atividade e outra escrita, com entrega, para que eu tenha tempo, né, de corrigir de todo mundo. Então, agora eu vou pedir a justificativa, vocês coloquem antes da justificativa, coloquem no mesmo arquivo os objetivos e a metodologia corrigidos, tá? E assim, se não corrigir alguns, né? Alguns, se não corrigirem os objetivos e a metodologia antes da justificativa, vai dar brete, vai dar problema. Porque alguns tinham muitas coisas para arrumar, alguns basicamente tinham que apagar tudo e fazer de novo. Então, se não fizer essas correções primeiro, vai fazer a justificativa errada e aí vai ter mais trabalho para depois, certo? Então, prestem atenção nisso, tá? Então, sempre manter as correções atualizadas. Então, vão mandar para mim as 3 coisas de novo, eu vou olhar as 3 coisas para ver se vocês corrigiram da forma adequada e aí vou corrigir a justificativa, tá? Lembrando que a justificativa tem que ter pelo menos uns 2 ou 3 estudos, umas 2 ou 3 referências para embasar e que é um texto de uma página. Lembrando aí que já sabem fazer citações e que então tem que fazer da forma correta. Qualquer dúvida vocês me chamem. O vídeo realmente ficou longo como eu tinha previsto, mas espero que vocês consigam aproveitar ele da melhor forma, tá? Uma boa semana para todos e até mais!